Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wellington Lima, estamos aqui mais uma vez com um novo vídeo e hoje a aula será sobre fundos imobiliários. Hoje eu vou explicar o que são os fundos imobiliários, quais são os principais tipos de fundos imobiliários, quais as suas vantagens e desvantagens e o que você precisa analisar antes de comprar os seus. Tudo bem? Então vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula. Então, fiz uma divisão em tópicos para que a gente possa seguir e ficar mais organizado a nossa aprendizagem. Então, vamos lá. O que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários, também chamados de FIs, são fundos compostos por investimentos do setor imobiliário. Então, são investimentos que vão agregar o seu valor, vão colocar o seu dinheiro em ativos imobiliários, prédios, casas, galpões comerciais, galpões de logística, prédios de agências bancárias e etc. Os fundos compram ativos do setor imobiliário, imóveis ou certificados relacionados ao setor, exemplo, como eu tinha dito, shopping centers, lajes corporativas, galpões logísticos, galpões industriais. Então vamos supor que você conheça um lugar onde tem um galpão do Magazine Luiza. Esse galpão, possivelmente, ele é de algum fundo e a Magazine Luiza paga o aluguel por esse fundo. Então, nós vamos explicar o que é feito a partir desse aluguel que é pago pela empresa. Isso vale também para agências bancárias, shopping centers e etc. Esse é o ciclo dos fundos imobiliários. Então, o investidor, ele compra as cotas dos fundos, os fundos compram ativos, os ativos são os imóveis, prédios, galpões, como eu disse. Esses locatários, eles pagam aluguéis, o fundo imobiliário recebe os aluguéis e distribui para os investidores em forma de dividendos. Ele pega aquilo que ele recebeu de aluguel, a lei diz que 95% do que ele recebe de aluguel, ele precisa distribuir para os cotistas, certo? Então vamos continuar. Então, esses dividendos são pagos, eles são livres de imposto de renda. Você vai receber todos os meses um aluguel, não vai precisar pagar imposto de renda em cima desse valor que você recebe. Você só pagará imposto de renda se você um dia quiser vender essas cotas que você comprou dos fundos imobiliários. Então, na venda, se você tiver lucro, você paga 20% do lucro de imposto de renda. Tudo bem? Vamos lá. Continuar. Esses fundos dividem o valor do seu patrimônio em cotas. O investidor compra essas cotas através das negociações na bolsa, ou seja, o investidor estará comprando uma fração do patrimônio daquele fundo. Os fundos recebem os aluguéis desses ativos e fazem a distribuição de dividendos aos cotistas. Então, basicamente, vou colocar aqui 3 principais tipos de fundos imobiliários. Então, o primeiro que eu quero colocar aqui são os fundos de tijolo. São fundos que possuem a maior parte do seu portfólio em empreendimentos físicos e buscam remunerar os cotistas por meio de aquisição, construção ou aluguéis. É preciso estar atento aos prazos dos fundos de desenvolvimento, pois tem prazo pré-determinado. Então, isso aqui já é uma dica que eu começo dando para vocês, que quando vocês vão buscar os fundos, você verá que é um fundo de desenvolvimento. O que é um fundo de desenvolvimento? A ideia é que ele pegue e receba esse dinheiro fundo, ele vai investir na construção de um galpão, de um prédio, de algo. Quando cessar, quando terminar essa construção, acabou o fundo, acabou o projeto. E aí, no final, o que tende a acontecer? O valor das cotas, eles começam a se desvalorizar, porque você não vai comprar uma cota hoje, ela vai vencer no mês que vem. E aí você pode acabar perdendo o seu dinheiro que você investiu no valor da cota. Certo? Então, vamos lá. Fundos de desenvolvimento, pois tem prazo determinado, eu já disse, existem imóveis voltados para diferentes setores de atividade, como as lajes corporativas, que são os andares daqueles grandes prédios em que nós vemos que as empresas contratam, alugam para poder colocar os seus escritórios. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce pega um prédio na Berrini e aluga 4, 5 andares. Então, ele é inquilino desse fundo, e assim por diante. São galpões logísticos, onde armazenam
os implementos, né, os materiais que vão ser vendidos, tanto da Casa Bahia, por exemplo, né, supermercados, vou ficar fazendo propaganda aqui, esses caras não me pagam nada, então, mas se vocês entenderem. Galpões industriais, agências bancárias, shopping centers, lojas e supermercados, hospitais, universidades, entre outras. Então, assim, é um fundo muito diversificado, né? E alguns fundos são mais específicos. Alguns só compram prédios para fazer galpões logísticos, outros compram só agências bancárias, outros compram um pouco de cada, e você precisa estar atento a isso. Porque nas situações de crise, é importante você saber aonde você vai deixar o seu dinheiro para que você não venha a perder ele para alguma situação que possa acontecer. Como, por exemplo, agora, nós estamos no meio da pandemia, né? Para quem possa estar vendo esse vídeo no futuro, os shoppings estão fechados há quase 3 meses, então os fundos de shopping, se o lojista não paga aluguel, como é que ele consegue pagar aluguel para o fundo e como é que o fundo devolve para você os seus dividendos? Você não recebe dividendo. Agora, os galpões logísticos, por exemplo, está funcionando. Então, igual eu falei o nome das empresas aí que são grandes empresas que vendem produtos pela internet, por exemplo, estão vendendo pra caramba, o que acontece? Eles estão ganhando dinheiro, eles estão pagando aluguéis, e você que faz parte, tem uma cota desse fundo, você está recebendo. Então, um exemplo disso são os galpões logísticos. Não é uma indicação de compra, né? Não posso dar indicação de compra, porém, é algo que você precisa analisar, e a minha intenção é exatamente isso, ensinar você a comprar certo. A ideia é essa. O próximo é conhecido como FOFs. Não é que ele é fofinho, mas é da sigla Funds of Funds, ou Funds, como você preferir, Funds of Funds. Em inglês vocês já perceberam que é fantástico e vocês devem dar risada na minha cara. O importante é que vocês entendam o que eu estou falando, e em português é fundos de fundos. Então vamos lá. São fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. A ideia é investir com o objetivo de acumular cada vez mais fundos para gerar renda. Alguns buscam uma gestão mais ativa com compra e venda de imóveis, para aumentar o lucro. Esse tipo de fundo pode ser interessante para quem está começando a investir, porque terá uma carteira mais diversificada logo no início. O que os FOFs fazem? Ele pega, recebe o dinheiro, quando você compra a cota dele, ele vai lá no fundo logístico, compra uma parte de fundo logístico, a cotas de um fundo logístico. Vai lá em um fundo de galpões industriais, compra um pouco também. E aí vai ter os outros fundos, né? Vão ter os outros fundos que eu vou mostrar para vocês, que ele vai comprar, ele vai diversificar a carteira. E qual a importância desse caso? A importância aqui é que você logo no começo consegue ter uma boa diversificação de carteira. Ele tem vários tipos de imóveis no seu portfólio e numa situação de crise, se houver alguma queda, a queda vai ser menor porque você estará protegido em outros setores que o fundo tem cotas. Então, esses são os famosos FOFs. Sou muito besta fazendo essas caras, não sei por que eu faço isso. Fundos de papel, também conhecidos como fundos de títulos e valores imobiliários. São fundos que investem majoritariamente em recebíveis imobiliários, ou seja, investimentos de renda fixa voltados ao setor imobiliário. A composição desses fundos costuma ser concentrada em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliário, os LCIs, que são conhecidos de quem de repente tem conta no banco, a gente vive oferecendo essas coisas, letras hipotecárias, entre outros. Esses tipos de fundo também investem em ativos de renda fixa atrelados aos índices de inflação IPCA e GPM, ou pós-fixados atrelados ao CDI. Mesmo utilizando componentes de renda fixa, por serem negociados em bolsa, sofrem oscilação de acordo com a volatilidade do mercado. Assim, são títulos que normalmente eles vão seguir um índice, nesse caso aqui, né, como eu estou colocando os exemplos, ou IPCA, ou IGPM, ou o próprio CDI, mas mesmo ele seguindo esses valores que são normalmente utilizados em renda fixa, são títulos que são negociados em bolsa. Então o valor ele é volátil, ele segue a volatilidade no mercado e não pode ser considerado como renda fixa. Então isso tem que ficar bem claro. Porém são fundos mais conservadores, vamos dizer assim. Então as desvantagens dos fundos imobiliários.
Quais as principais desvantagens? São investimentos que não são garantidos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, possuem taxas de administração, não há influência sobre a gestão dos ativos pelo cotista, você não consegue interferir no fundo, tá? Isso é feito pelo gestor, você tem que pagar taxas de administração, alguns cobram mais, outros cobram menos, e isso é importante porque você precisa dar uma olhada no portfólio, na descrição do fundo, para você entender o que você tem que pagar uma vez por ano, é cobrado em cima do valor total que você tiver investido, uma porcentagem, 0,5%, 1% ao ano é descontado. Em alguns casos, costumam ser até por mês, então isso precisa ser analisado. O preço da cota varia de acordo com a oferta e demanda do mercado. Então, esses são os principais pontos negativos. As vantagens, os pontos positivos, né, as vantagens dos fundos: menor burocracia, você não tem que esquentar a cabeça com documentação. Se o imóvel, de repente, tiver um problema e precisar ser reformado, não é problema seu, é problema do gestor do fundo. Começar com pouco capital de investimento, você tem fundos que, a partir de R$10,50, R$10,80, você já compra e recebe dividendos todos os meses. Tem a possibilidade de investir em grandes empreendimentos. Você consegue colocar o seu dinheiro e investir e ser sócio de shopping centers, prédios comerciais gigantescos, galpões. Ter uma gestora de investimentos especializada na performance do fundo, tem pessoas especializadas nesse tipo de trabalho que está lá trabalhando para que você possa ganhar o seu dinheiro. Os rendimentos via dividendos isentos de imposto de renda, isso aqui é fantástico. Das poucas coisas que você recebe uma renda, você não paga imposto. Então, isso daqui é um dos melhores justificativos para você ter um fundo imobiliário, que começa aqui, na isenção do imposto de renda em cima dos dividendos, que é o que você recebe todo mês. Possibilidade de reinvestir os dividendos em novas cotas ou outros investimentos. Então, aqui é a ideia daquela: você recebe o dividendo, se é um valor que você consegue comprar mais fundos, você compra mais fundos e no outro mês você já recebe mais dividendos. E assim você vai sempre aumentando a quantidade de rendimentos, aumentando a quantidade de cotas, e assim você pode chegar no futuro e pensar em uma aposentadoria exclusivamente em cima de fundos imobiliários. Tá? É possível? É possível. Claro que você vai ter que ter um investimento grande, mas é possível. Tá? Então, isso precisa também ficar bem claro. Então, vamos lá. O que analisar? 1. Patrimônio. Primeira coisa que você precisa analisar. Mas eu quero analisar os dividendos. Antes de analisar os dividendos que você vai receber, você precisa pensar no patrimônio. Então vamos ler o que eu coloquei aqui para você entender. Você não compra os rendimentos do fundo, você compra o patrimônio do fundo. Por isso é importante você estar atento a isso. Quando você compra uma casa, você não compra uma casa só pensando no aluguel. Você pensa, poxa, onde que eu vou comprar essa casa? Qual é a condição que está essa casa? Qual o valor agregado a essa casa? Ela tem uma boa localização? Se eu for alugar, eu vou conseguir facilmente inquilinos para ela? Então, o fundo, o patrimônio, o valor do patrimônio do fundo, ele é importante até antes de você pensar na questão dos dividendos. 2. O portfólio. Analisar a quantidade de ativos que estiverem incluídos na carteira. Então, o fundo, de repente, tem 10 prédios, 15 galpões. Então, é um fundo que ele não está dependendo exclusivamente de um prédio, 2 prédios, ou são vários tipos de prédios diferentes no fundo, como eu já expliquei. Isso é importante você analisar. A localização. No mercado imobiliário, a localização é um dos elementos mais importantes. Né? A questão de você, aonde que eu vou comprar um imóvel? Você vê a importância disso, por exemplo, no McDonald's. O McDonald's analisa muito antes de permitir que um franqueado possa abrir uma franquia, tanto que você não vê uma franquia em qualquer lugar. Então, a questão da localização para imóveis é especial atenção. 4. Pensar nos inquilinos. A qualidade dos inquilinos de um imóvel é importante, porque são eles que asseguram os rendimentos periódicos do fundo. Então você vai olhar quem são os inquilinos dos prédios, dos galpões daquele fundo. 5. Gestão e performance. Essa análise permite identificar como a carteira se comporta em períodos distintos de mercado em situações diversas. Então, assim, quem é o gestor? Né?
às vezes são bancos, às vezes são outras empresas. Procurar saber quem é o gestor, né? Se ele é uma pessoa experiente, ele vai ajudar você a ganhar dinheiro. Então é importante você saber. 6. Liquidez. As cotas de um fundo imobiliário precisam ser vendidas para que o investidor recupere o dinheiro que ele aplicou. Essa negociação depende de haver interessados em comprá-las. Isso é o que a gente chama de liquidez. Então, se eu for lá na bolsa comprar, eu vou procurar analisar qual a quantidade desses títulos que é vendido por dia, ou se eu encontrar essa informação, às vezes tem sites que dão essa informação, qual a negociação dele ao dia ou ao mês, o volume negociado, negocia 90 milhões por mês, negocia 10 milhões por mês, então é um valor considerável, você pode ficar tranquilo quanto à liquidez. Agora, um fundo que de repente negocia R$1.000 por dia, não é uma boa ideia, porque imagina que você tenha 20 mil, você queira comprar 20 mil, você nem consegue comprar 20 mil, ele tem 1.000 de negociação, você vai ter que levar 20 dias para poder comprar ele, não vale a pena. A gente tem. Então, fundos tem que ter bastante liquidez, porque a hora que de repente você falar, não quero me desfazer, quero vender, ter um bom lucro, né? Não quero ficar com eles até a aposentadoria, você precisa ter liquidez para isso, para ser vendido rapidamente. Então vamos lá, 7. Agora sim, o dividend yield costuma ser chamada assim a taxa de retorno que um fundo imobiliário proporciona com as distribuições periódicas de rendimentos. O cálculo é simples, basta dividir o valor dos rendimentos pela cotação das cotas do fundo. Então, normalmente esse cálculo você não precisa esquentar muito a cabeça, porque os sites que analisam os fundos, ele já vai dar essa divisão para você, que vai ser o percentual de yield que ele paga. Tá? Então, alguns fundos pagam 0,50 ao mês, 0,68 ao mês, 0,49. Isso, quando você for pesquisar nos sites especializados em fundos, você vai ter essa informação mais clara e não precisa ficar esquentando a cabeça de fazer conta. 8º item, preço. O preço das cotas reflete tanto o valor dos ativos incluídos em um fundo imobiliário quanto a perspectiva dos investidores para o desempenho da carteira. Por isso, é recomendável fazer algumas análises sobre eles antes de investir. Uma avaliação simples e bastante usada é a comparação do preço de negociação com o valor patrimonial das cotas, ou simplesmente PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Isso, como eu disse para vocês também na questão do preço, os sites especializados em fundos, eles já fazem esse cálculo. Ele pega o valor do fundo, pega o valor da cotação, ele vai te dar lá. Então, assim, um fundo que ele foi dividido lá as suas cotas e deu 10 reais, por exemplo. Ele está sendo negociado a R$10 e R$10,20. Eu ia falar R$11, mas R$10,20. Então o PVP dele já é acima de 1. Tá? Então, quanto mais caro ele tiver, ele vai estar acima de 1. Se ele tiver lá, o fundo é 10, né, o valor dividido lá das cotas pelo valor do patrimônio do fundo deu 10, o título negociado a 10, então o PVP dele é 1. Se ele tiver mais barato que isso, então possivelmente ou você tem um desconto, ou vai ser o que eu vou explicar aqui na sequência para vocês, porque ele pode de repente estar mais barato. Então, se as cotas de um fundo imobiliário são negociadas abaixo do valor patrimonial, pode sinalizar duas situações. Indica que os investimentos os investidores não estão avaliando corretamente o valor do fundo, uma situação que pode se equilibrar no futuro, e aí seria uma oportunidade de investimento. Né? As pessoas não estão avaliando bem, poxa, esse fundo vale mais, ele está sendo negociado com PVP abaixo. Poxa, não tem nada acontecendo com o fundo, então vale a pena, é uma oportunidade boa de compra. Ou pode sugerir problemas com a carteira, problemas com o fundo, e o investidor talvez ainda não os conheça. Você talvez está vendo lá que está barato, compra sem saber o que está acontecendo com o fundo, e você de repente está comprando um mico, e você só vai perceber depois que você tiver comprado. Aí é dureza, velho. Então, considerações. Vamos lá. Não existe um fundo perfeito, tá? É importante observar algumas características antes de investir e buscar sempre diversificar. Em cima daquela quantidade que eu mostrei para vocês de títulos, de nomes, de condições, né? Alguns são logísticos, outros são de bancos, outros e assim por diante. Alguns são fundos de papéis, outros são fundos de fundos. Então, vou tentar fazer essa diversificação.
Não se baseia apenas pelos rendimentos ou pelos fundos mais rentáveis, tenha foco no que mais importa, que é o patrimônio do fundo. Escolha fundos com imóveis de qualidade, bem localizados e bem administrados. Dê preferência aos fundos maiores, que possuem vários imóveis e vários locatários. Mesmo assim, com tudo isso, essa questão dos maiores, tem que estar atento a quem são os seus inquilinos, a qualidade desses inquilinos e tentar encontrar também como está o contrato de aluguel. Se são contratos com prazos longos, isso é melhor ainda. Lembre-se de diversificar também por setor: escritórios, shoppings, galpões, agências bancárias, hotéis, universidades, recebíveis imobiliários, etc. O mesmo quando for investir em fundos de recebíveis imobiliários, prefira fundos que investem em CRI de melhor qualidade, com bons devedores, carteiras diversificadas e bem administradas. Certo? Mesmo que você vai pegar lá os fundos mais tranquilos, dá uma olhada na qualidade desses CRIs que estão sendo colocados nesse fundo para poder rentabilizá-lo. Aonde eu encontro as informações? Essa era a grande questão. Quando eu fui gravar o vídeo, eu ia colocar aqui na prática, no site, ia mostrar lá todo o prospecto, como está explicando lá os fundos por fundos. Porém, tem a barreira que não são todos os sites que permitem que eu possa gravar a tela deles e colocar no vídeo, e aí eu poderia arrumar um problema, então eu preferi fazer o quê? Explicar para vocês o que você tem que analisar, e aí você vai procurar os fundos para poder fazer essa análise. Você é capaz, com base nisso que eu estou explicando para vocês, fazer a sua própria análise, tá bom? Então você fique em paz, fica tranquilo. O importante é você pode colocar lá no Google lá, sites de fundos imobiliários. Vai aparecer para vocês alguns. Eu poderia até colocar também o nome deles, mas alguns realmente negaram a colocação deles na explicação, na aula. Então, é um direito, né? Você tem o direito da imagem e da configuração lá do site deles, mas você consegue analisar e você olhando, seguindo o vídeo e olhando os fundos, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças para você poder encontrar essas informações. Tudo bem? Eu vou voltar para a tela grande, eu não gosto de ficar terminando com essa telinha pequenininha aqui, não. Eu gosto de terminar assim, na tela grande, só eu, aí eu consigo falar. Então, para encerrar, muito obrigado por ter assistido. Aguardo vocês na próxima aula. Siga nossos canais, se inscreva no YouTube, deixe o seu joinha é importante. Se inscreva no canal. Quanto mais pessoas eu tiver no canal, eu quero poder fazer um momento que eu faça lives. Então, para lives eu vou precisar de um monte de gente inscrita. Então, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, coloca a sua dúvida na descrição do vídeo, que eu vou lá, tiro a sua dúvida e a gente dá um jeito de tudo certo, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Tem um gatão lindão aqui. Eu ganhei um assistente. Olha, tem um assistente. Um gato assistente. Um gato assistente. Fala oi, Nuno. Fala oi. Fala oi, eu sou Snow. Fala oi.